Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu vou mostrar para vocês, de uma forma bem resumida, o que vem a ser uma aleta e como é que a gente pode calcular algumas das suas principais variáveis. Como esse é um assunto bastante extenso, ele é impossível de ser coberto em um vídeo de aproximadamente 10 minutos, como é a proposta daqui do canal, então eu precisei focar em alguns pontos que eu julguei mais interessantes de serem comentados por aqui. E eu vou começar definindo para vocês o que vem a ser uma aleta. Bom, uma aleta é uma extensão de uma superfície que tem como objetivo aumentar a taxa de transferência de calor por convecção entre essa superfície e um fluido que escoa sobre ela. Quando a gente estende ou aumenta a superfície original, a gente está aumentando a área de contato com o fluido que a gente quer trocar calor. Então, de acordo com a lei de resfriamento de Newton, se as demais variáveis não forem alteradas, a taxa de transferência de calor por convecção também vai aumentar. Essa é a ideia fundamental por trás do funcionamento de uma aleta. Mas a pergunta que fica é: em quanto que a gente aumenta essa taxa de transferência de calor? Para responder isso, a gente precisa saber calcular essa taxa quando a aleta está presente. Um balanço de energia simples mostra para a gente que todo o calor que a aleta recebe para ser transferido por convecção é recebido por condução lá na sua base. Então, pela lei de Fourier, se a gente quiser calcular a taxa de transferência de calor da aleta, a gente precisa conhecer o gradiente de temperatura da aleta na sua base. Em outras palavras, isso significa dizer que a gente precisa saber, primeiro, qual é o perfil de temperaturas que se estabelece no interior da aleta. Esse perfil de temperaturas pode ser determinado por meio de um balanço de energia infinitesimal. Se a gente considerar que o calor no interior da aleta é transportado de maneira unidimensional na direção axial por condução, e que na superfície da aleta ele é transferido só por convecção, então a gente consegue equacionar o nosso balanço de energia. Esse balanço fica bastante simplificado se a nossa aleta tiver uma área de seção transversal uniforme, que vai ser o caso que a gente vai considerar aqui. Para facilitar a solução da EDO, que resulta do balanço de energia, a gente faz uso da definição de temperatura em excesso, que nada mais é que a diferença entre a temperatura em um ponto qualquer do interior da aleta e a temperatura do fluido com o qual a aleta está trocando calor. O uso da temperatura em excesso gera uma EDO de segunda ordem, linear e homogênea, que tem uma solução geral bem conhecida para quem já estudou cálculo 2. Mas a gente precisa de uma solução particular, sem essas constantes de integração. E para isso, a gente vai ter que estabelecer duas condições de contorno. Uma delas pode ser especificada em termos da temperatura na base da aleta. Já a outra vai ser especificada na extremidade da aleta e pode corresponder a uma entre 4 situações físicas diferentes. Nesse vídeo, eu só vou comentar sobre duas delas. A primeira, que eu vou chamar de caso A, estabelece que há transferência de calor por convecção na extremidade da aleta. A segunda, que eu vou chamar de caso B, estabelece que a extremidade da aleta é adiabática, ou seja, não troca calor. Vamos analisar primeiro o caso A. Nesse caso, a gente só precisa perceber que a quantidade de calor que é transferida na extremidade da aleta por convecção chega a essa extremidade por condução. Assim, a gente consegue estabelecer uma segunda condição de contorno. Quando a gente usa essa condição de contorno e a condição de contorno para a base da aleta na solução geral da nossa EDO, o perfil de temperaturas ao longo dessa aleta pode então ser determinado. Conhecido o perfil de temperaturas no interior da aleta, agora a gente pode calcular a taxa de transferência de calor dela para o fluido. Para isso, a gente só precisa aplicar a lei de Fourier na base da aleta, já que o calor que ela transfere para o fluido foi recebido por condução na sua base. Então, ao aplicar a lei de Fourier, a gente chega finalmente à equação para a taxa de transferência de calor nessa aleta.
O caso B é resolvido exatamente da mesma forma que o caso A. A única diferença entre eles é que a quantidade de calor transferida pela aleta na extremidade, no caso B, vai ser nula, já que a extremidade é adiabática. Então, quando a gente aplicar a condição de contorno para a base da aleta e a condição de contorno do caso B para a extremidade, na nossa solução geral, a gente vai determinar o perfil de temperaturas da aleta com extremidade adiabática. E usando a lei de Fourier na extremidade, a gente consegue, enfim, calcular a taxa de transferência de calor dessa aleta. Agora que a gente já sabe como calcular a taxa de transferência de calor que uma aleta proporciona, a gente já pode também calcular a eficiência dessa aleta. A eficiência de uma aleta é definida como a razão entre a taxa de transferência de calor dessa aleta e a taxa máxima de transferência de calor que essa aleta poderia atingir. Essa taxa máxima aconteceria caso toda a superfície da aleta fosse mantida a mesma temperatura da base. Sendo assim, a taxa máxima de transferência de calor pode ser dada pela lei de resfriamento de Newton, fechando a nossa definição de eficiência para uma aleta. Então, se a gente conhecer a equação da taxa de transferência de calor de uma aleta, a gente consegue calcular a sua eficiência sem grandes problemas. Para o caso de uma aleta com extremidade adiabática, no nosso caso B, essa eficiência teria uma forma relativamente simples. O mesmo já não pode ser dito para o caso A, já que a equação da taxa de transferência de calor para ele é bem complicada. Mas, para nossa sorte, o cálculo da taxa de transferência de calor para o caso A pode ser aproximada pela equação da taxa de transferência de calor do caso B, através do uso do que nós definimos como comprimento corrigido. Esse comprimento corrigido possui definições diferentes dependendo da geometria da aleta. Independentemente disso, o importante é que para uma aleta com convecção na extremidade, felizmente, tanto a taxa de transferência de calor quanto a eficiência podem agora ser calculadas de maneira bem mais simples. Por fim, eu lembro aqui que toda aproximação tem os seus limites de validade, e para essa que a gente viu, não vai ser diferente. Bom pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixa sua curtida e se inscreva aqui no canal. Qualquer dúvida, comentário ou sugestão, você pode deixar aqui embaixo na caixa de comentários, beleza? Agora eu vou indo nessa, um abraço para vocês, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.